Olá, eu sou o Paulo Rica do Tecnoblog, direto de Barcelona, para mostrar o Galaxy S6, ou melhor, os Galaxy S6 que a Samsung mostrou no domingo, dia 1º de março, na véspera da abertura da Mobile World Congress. O primeiro Galaxy S6 é o Galaxy S6 normal, que você provavelmente vai comprar, sucessor do Galaxy S5, e a Samsung apresentou também o Galaxy S6 Edge, que tem uma tela curvada nas duas laterais, inspirado na ideia do Galaxy Note Edge. Os aparelhos têm um hardware muito parecido, basicamente o que muda é a espessura. O S6 Edge tem 0,2 milímetro a mais, tem 50 mAh a mais de bateria, mas isso praticamente não vai fazer diferença. E ele é um pouquinho mais estreito porque o fato da tela ser curvada nas laterais muda um pouquinho. Uma coisa interessante, logo de cara, é que a TouchWiz está mais limpa. Os dois aparelhos já vêm com Android 5.0 Lollipop. A Samsung fez modificações, a TouchWiz continua lá. Tem boa parte dos recursos que a gente encontrava nos Galaxies antigos. Mas a Samsung fez questão de adotar algumas ideias do material design e ficou muito bacana. Um problema da tela do Galaxy S6 Edge ser curvada é que o conteúdo fica meio distorcido, eu diria, nas laterais. Mas isso, na verdade, é mais uma questão de costume do que de um problema técnico ou de execução, de ideia, enfim. É uma questão mais de se acostumar. O design melhorou bastante em relação à geração passada. Enfim, tá todo mundo cansado de saber a essa altura do campeonato que a Samsung finalmente abandonou o plástico, né? As bordas são de alumínio e a Samsung colocou uma traseira de vidro que inclusive tem Gorilla Glass 4. Um ponto legal do Gorilla Glass 4 é que ele tem uma resistência maior a quedas também. Então, talvez isso salve o Galaxy S6 de alguns pequenos acidentes. Na parte das configurações, o Galaxy S6 está bem. Tá com muita coisa ainda. A Samsung simplificou, até colocou tem até uma área de configurações rápidas, onde você pode colocar o que você quiser para ter rápido acesso. Mas parece uma coisa meio ainda poluída e confusa em relação ao Android normal, ao Android puro que a gente vê nos Nexus e em alguns aparelhos da Motorola. No S6 Edge, praticamente a gente não vê tanta justificativa para a tela ser curvada, como a gente via no Note Edge, com aqueles recursos de ter atalho na lateral, controle do player de mídia e quando você carregava o aparelho com a tela desligada, ele mostrava o nível de carga, enfim. Isso se foi, basicamente você tem um recurso, por exemplo, para ter acesso rápido a um contato favorito, por exemplo, que pode ter diversas cores. Se você desligar o aparelho em determinados horários do dia, essa borda da tela pode ficar ligada, mostrando a hora constantemente. Como a tela é AMOLED e só acende os pixels necessários, isso não deve ser um problema muito grande para a bateria. E afinal de contas, você vai deixar o aparelho à noite carregando na tomada, então de qualquer forma não seria um problema nunca. A Samsung deu bastante destaque a essa questão da bateria. O Galaxy S6 e o S6 Edge, com esse design novo, eles não têm mais uma bateria removível. E também não tem uma entrada para cartão microSD, que eu vou falar daqui a pouco. A Samsung disse num café da manhã para jornalistas brasileiros que a Samsung só tirou essa opção de não ter mais bateria removível quando teve certeza de que o usuário não precisaria mais de algo do tipo e que a bateria aguentaria. A bateria, na verdade, ela até diminuiu um pouquinho em questão de capacidade. O S6 normal tem 2.550 mAh na ficha de especificações da Samsung, mas o processador é o novo Exynos de 14 nanômetros, que a Samsung diz ser mais econômico e oferece um desempenho até melhor. São 3 GB de RAM, que
O S6 nas configurações, ele tem no Smart Manager uma espécie de gerenciador de tarefas que mostra quanta rede disponível tem, e dá até um pouco de medo quando você vê que tem, sei lá, 84% de RAM usada. Isso, na verdade, é a forma como o Android gerencia o uso de RAM, não tem problema. Quando um aplicativo exigir RAM, o Android libera. O S6, ele finalmente eliminou a opção de 16 GB. Não tem mais, inclusive no Brasil. Segundo Roberto Sobol, que é diretor de produtos mobile da Samsung no Brasil, a gente vai ter as versões de 32, 64 e 128 GB. Não tem mais microSD para colocar, o que pode ser um ponto positivo e um ponto negativo, né? Afinal, o microSD é significativamente mais lento que a memória interna do aparelho, principalmente no Galaxy S6. A Samsung fez um upgrade e está até 30% mais rápido que uma memória normal. Então, isso melhorou nesse ponto também. E é um problema porque, obviamente, o custo para você aumentar a memória logo na hora da compra, com certeza vai ser muito maior do que se você tivesse um aparelho sei lá, 32 GB que seja, e comprasse um micro SD para expandir a memória. Mas, enfim, isso relativamente até funciona com a Apple no Brasil, mas que eu me lembre, não tem nenhuma outra empresa que faça isso de forma massiva, num high-end, com opções até 128 GB. O botão do Galaxy S6 tem o sensor de impressões digitais, e uma parte legal é que você não precisa mais deslizar o dedo. No Galaxy S5 ele tinha, só que essa parte de deslizar o dedo era um problema porque nem sempre dava muito certo, além de não ser muito prático, né? Agora você simplesmente faz igual é no iPhone desde o 5S. Você cadastra sua impressão digital tocando várias vezes no botão, e aí, assim que você quiser ligar o aparelho, deixa o dedo repousado no botão e ele vai desbloquear automaticamente. Esses foram os Galaxy S6 novos, o S6 e o S6 Edge. Ambos começam a ser vendidos no mundo no dia 10 de abril. A Samsung disse que o Brasil não está na primeira leva de lançamentos, mas a data de lançamento no Brasil vai ser bem próxima desse dia 10 de abril, inclusive já está confirmado que ele chega ainda em abril. A Samsung ainda não definiu exatamente as cores e o preço, obviamente, ainda não foi divulgado, mas a Samsung já sinalizou que ele deve chegar aí na faixa dos R$ 3.000, o que já é totalmente esperado. Esses foram os aparelhos novos e as primeiras impressões completas você confere lá no Tecnoblog. Até a próxima, tchau!